Boa noite, igreja. A graça e a paz. Atos 2. Versículos 42 a 47. Peço que lembrem aquilo que o Vitor falou, porque a mensagem tem tudo a ver. Então fica como introdução. Aí já... O tema da mensagem, no meio da mensagem eu falo, porque eu quero explicar algumas coisas. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo e nas suas casas, partiam pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Essa versão que eu utilizei é a NTLH. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Te agradeço por tudo aquilo que o Senhor já tem feito. E eu peço a Tua direção para que a Tua mensagem, aquilo que o Senhor tem para a Tua igreja, seja ministrada em nome de Jesus. Usa a minha vida e que o Senhor prepare os corações em nome de Jesus. Amém. Aqui eu vou explicar um pouquinho o contexto desse início de Atos. O grande vento do Espírito de Deus alcançara aquela igreja, enchendo-os de uma nova alegria e a sensação da presença de Deus e do seu poder. E ali nós temos Pedro, o líder que algumas semanas antes ele estava chorando como um bebê, porque ele havia mentido, ele havia amaldiçoado e negado conhecer Jesus. E agora ele estava ali de pé, diante de uma grande multidão que havia conhecido algo e que haveria de mudar o mundo, e realmente mudou. Ali Pedro ele explica o que Deus havia feito por ele. Pedro, agora ele pregava pelo mundo inteiro. Ele pregava arrependimento, nova vida, perdão, esperança e poder. Uma promessa que é para todos nós. O livro de Atos dos Apóstolos, ele narra o crescimento da igreja primitiva. E ela está cheia de alegrias e empolgação dos novos cristãos. E na medida que eles têm essa experiência de encontrar a Deus, realizando coisas espetaculares por toda parte, e principalmente foram ousados e até ousados ao levarem as boas novas de Jesus ao mundo inteiro. Atos ela foi escrita por Lucas, antes de 70 depois de Cristo, e provavelmente em Roma. Lucas era médico e acompanhou Paulo a partir da sua segunda viagem missionária. Qual foi o propósito de Lucas escrever Atos? De acordo com alguns bons comentaristas, Lucas ele queria enfatizar o crescimento da igreja, o nascimento e o desenvolvimento da igreja de Cristo. Ele explica, Atos ela é direcionada a Teófilo, né? A quem o evangelho de Lucas também é destinado, aquilo que o Espírito Santo continuaria fazendo e ensinando por intermédio dos apóstolos e da igreja, dando continuidade àquilo que Jesus começou a fazer. Atos 1, versículos 1 e 2 diz: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado
mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Lucas ele diz que ninguém poderia prejudicar o avanço e o progresso do Evangelho de Jesus Cristo, o qual deveria ser proclamado ao mundo todo. Podemos então entender que dois sentidos, dois objetivos. Então ele narra o crescimento da igreja, justamente para que hoje sejamos orientados, e princípios desse crescimento para nos ensinar. Toda igreja alicerçada na palavra e nos princípios eternos, ela cresce simultaneamente, de onde ela estiver até os confins da terra. Uma igreja que age na força do Espírito Santo, ela avança. O versículo-chave é: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda Judéia e Samaria, até os confins da terra. Como eu disse no comecinho, que Atos está repleta de energia dos novos crentes. E na medida que eles tiveram essas experiências grandiosas em ter uma vivência fantástica com o Senhor, eles avançaram. Também está repleta de enigmas, problemas que as igrejas encaravam e ainda encaramos hoje em dia. Crises nas lideranças, problema com dinheiro, divisões em todos os sentidos, e isso sem contar com os conflitos com as autoridades políticas e religiosas. É muito reconfortante saber que a igreja primitiva, mesmo estando no centro da adversidade, ela persistiu, ela confiou e a igreja avançou, pregando o Evangelho. Nos 2 primeiros capítulos de Atos, temos 2 declarações, resumindo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, justamente que narra a vinda do Espírito Santo, né? E sereis minhas testemunhas, que estabelece o tema do restante desse livro, que vai do capítulo 3 ao 28. Ela começa, a história de Atos começa em Jerusalém, o centro da nação judaica, e termina em Roma, o centro do mundo gentil. Fala sobre Pentecostes. Pentecostes era a 4ª festa anual dos judeus, depois da Páscoa, dos pães asmos e das primícias. Ela acontecia, a festa de Pentecostes, ela acontecia 50 dias após a Páscoa, e era uma festa agrícola, onde as pessoas levavam as primícias da colheita do trigo como gratidão a Deus, e parte dessa primícia também eram apresentadas em orações, para que o restante da colheita também fosse segura. Pentecostes está ligado à ascensão de Cristo, muito relacionado a isso. Foi quando a gente fala ascensão, é porque Jesus Cristo, ele foi, e o Espírito Santo, ele veio. A presença poderosa de Deus habitando nos seus filhos, de forma pessoal, relacional, interna e permanente. É um dos acontecimentos mais sublimes do cristianismo. O ponto central é que através do Espírito Santo ocorrem transformações na terra com o poder do céu. Tanto que Deus ele utiliza até de uma forma criativa, que veio como um som, como de um vento impetuoso sobre a terra. E essa transformação na terra consiste em mudanças consistentes no corpo, mentes, corações e vidas
de todos aqueles que seguiam a Jesus. E note que a vinda do Espírito Santo sobre a igreja tem um paralelo na descida do Espírito Santo sobre Jesus. Lucas 3, 21, 22 diz que, estando Jesus orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, e em ti me comprazo. Cristo, ele tem o seu ministério no poder do Espírito Santo, estabelecendo o princípio de que com a igreja também seria dessa forma. Jesus diz aos seus discípulos: Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Aqui então ocorre a grande marca do livro de Atos, que foi justamente o derramamento do Espírito Santo, dando o subtítulo do livro como o poder de Pentecostes. No início eu falei sobre Pedro. Pedro prega a verdade de Cristo, a vida e a morte de Jesus, destacando o senhorio de Jesus, tendo como resultado disso, ele proclamando essa verdade, 3.000 conversões. E é interessante notarmos que no Pentecostes muitos cristãos puseram a sua atenção naquilo que, claro que foi algo fantástico que aconteceu, mas e acontece hoje em dia também, que nós colocamos as nossas atenções nas eventualidades e nós deixamos de lado os fatos fundamentais que aconteceram. E quais foram as eventualidades de Pentecostes? O vento impetuoso, o fogo que tremulava sobre as cabeças dos discípulos, os diversos idiomas através dos quais eles falavam. Como eu disse, é algo surpreendente, porém ele é periférico e muitas vezes nós atribuímos isso como uma manifestação, mas isso é periférico. E anunciava algo muito importante que estava acontecendo. E esse acontecimento fundamental foi a formação de uma nova e distinta comunidade, a Igreja de Jesus, a Igreja do Senhor. Aproximadamente 120 pessoas reuniram-se em uma casa, e essas pessoas eram bem diferentes umas das outras. Ali haviam pessoas de diversas regiões, até de diversas etnias. Mas quando o Espírito Santo foi derramado sobre elas, eles se tornaram um organismo só. Eles estavam ligados ao Senhor, estavam ligados umas às outras como uma família. Eles se tornaram o corpo místico de Cristo. E esse corpo místico, ele recebe instruções e novos propósitos. E com a presença e o poder do Espírito Santo, eles começam a propagar essas verdades, as boas novas, evangelizando de Jerusalém, em seguida Judeia, Samaria, até os confins da terra. E o mesmo corpo de Cristo, que passou a existir no dia de Pentecostes, ele está vivo hoje. E permanecerá vivo, ativo e cheio de fervor até o retorno de Jesus. O fato central de Atos 2 é o nascimento do corpo de Cristo. O início da igreja. É nesse corpo que o Espírito Santo age e sopra poder e vida. E apesar deste corpo, o Espírito Santo ele está ativo no mundo, realizando o seu plano eterno.
Atos 2:42, geralmente ele é visto como um tratado, como demonstrando que 4 marcas da igreja. 4 marcas da igreja que avança, e são práticas que precisamos sim exercitar. E agora eu falo, o tema da mensagem é na plenitude do Espírito Santo. Pois nós precisamos da direção do Espírito para que possamos aprender, viver em comunhão, o partir do pão, como o Vitor falou, e até a oração. E são 4 características que dependem uma da outra. Elas não estão separadas. E se nós separamos isso, se houver um desequilíbrio nisso, essas práticas elas perdem o sentido. Então eu fiz um estudo não, né? Eu separei esses Atos 2:42 e, embora sejam todos unidos, eu fiz esses fatos fundamentais eu coloquei como subitem. E o primeiro deles é a dedicação em buscar o conhecimento, que é o ensino dos apóstolos. É um fato fundamental. E eu destaco aqui a perseverança dos primeiros cristãos em relação à busca e à dedicação em aprender sobre aquilo que o próprio Jesus ensinara. Mateus 28:20. Sendo o evangelho como orientação, onde se firmavam na vida de Jesus, na sua obra, na sua morte e na sua ressurreição. As ministrações dos apóstolos, elas eram incomparáveis, por serem inspiradas por Deus e revestidas de toda a autoridade a eles delegada pelo próprio Jesus. 2 Coríntios 13:10. E eles perseveravam nesse fundamento. Paulo, em 1 Coríntios 15, 3, versículo 4, diz: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E aqui ele demonstra a doutrina, o fundamento dos apóstolos. Ele expõe, através da declaração dele, a remissão dos nossos pecados através do sacrifício salvífico de Cristo. Ele declara que sua morte, a sua ressurreição, segundo aquilo que a própria Bíblia apontava. Os apóstolos, eles construíram o alicerce da igreja. Efésios 2:20 diz que juntos nós somos a sua casa, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Jesus Cristo. Portanto, a doutrina dos apóstolos estava fundamentada em Jesus, a vida e a obra do nosso Salvador. Na igreja primitiva, eles não tinham Bíblia, como nós temos hoje, diversas versões e traduções. Eles precisavam desses ensinos dos apóstolos, daqueles que caminharam perto de Jesus. Eram ensinos pessoais, orais, e o mais interessante é que na Bíblia não está falando sobre o ensino de Jesus, especificamente. Ela fala sobre o ensino dos apóstolos. João 16, 12 e 15, na noite anterior à crucificação, Jesus disse aos seus discípulos: eu tenho ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará
conhecido a vocês. Onde nós não damos atenção, onde não se dá atenção aos ensinos, ao ensinamento e ao aprendizado contínuo da vida cristã, as pessoas rapidamente retornam à visão que elas tinham anteriormente, uma vida mundana, a visão mundana, e se veem cobertas sobre visões antigas, né? Elas se envolvem pela cultura em que elas estão envolvidas, se envolvem nesse ambiente que as cercam e terminam, sim, com as suas mentes moldadas por toda e qualquer pressão social sofrida. Aquela famosa frase que nós somos frutos do nosso meio. Quando nós não buscamos o sentido verdadeiro para as nossas vidas, que é Jesus, nós somos engolidos por esse meio. Nós somos levados por qualquer vento de doutrina, daquelas que induzem ao engano. Efésios 4, 14 e 15 diz: o propósito é que deixemos de ser crianças, levados de um lado para outro, pelas ondas ou jogados para cá, para lá, por todo e qualquer vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. O nosso fundamento é Cristo. E onde nós podemos encontrar esse ensino, esse conhecimento que transforma, que gera mudança de mente, de vida, que gera arrependimento e nos mostra a nossa real condição, miserável, pecador? Hoje, como eu disse, nós temos a Bíblia. Diversas versões, traduções, a Bíblia do empresário, a Bíblia do dentista. E especificamente encontramos os ensinos dos apóstolos no Novo Testamento. Porém, a Bíblia toda, ela aponta para Jesus. Segundo John MacArthur, o fundamento do conteúdo para o crescimento e a maturidade espiritual é a Escritura, é a Bíblia. A verdade revelada de Deus. A Bíblia, ela não é apenas um livro mais traduzido ou mais vendido no mundo. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. É a maneira que ele se revela ao homem. 2 Timóteo 3, 16 e 17, ela diz que toda a Escritura ela é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, corrigir e para instruir em justiça, para que o homem seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a obra. Eu não sei se vocês já ouviram que a Bíblia é um manual de vida, e realmente é. A Bíblia, a palavra, ela não é uma ideia humana, e sim divina. Deus inspirou homens para que fosse desenvolvida. E através dessa grande inspiração, ele se revela e nos dá a oportunidade de conhecê-lo para um íntimo e profundo relacionamento. Eu vou estar citando um monte de versículos, se alguém quiser depois me procura, tá? Hebreus 4, de 12 a 13 diz: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura diante de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Na Bíblia, está contida a história da salvação. Desde a criação do mundo, que foi feita por Deus, até as profecias da segunda vinda gloriosa do Messias, o Filho de Deus. Para caracterizá-la melhor, ela é uma grande carta.
Uma carta de Deus enviada aos seus filhos. E nessa carta encontramos o plano que ele tem para cada um de nós. E esse plano ele sempre aponta para Jesus. A Bíblia ela narra uma verdade de entrega, uma verdade de redenção, amor, justiça. E quando eu falo justiça, foi para que a lei se cumprisse, onde um justo se entregou pelos injustos. E ela não demonstra uma trajetória de beleza, corações, flores, e sim ela apresenta sofrimento, humilhação, dor e cruz. Ela aponta para Jesus. Eu lembro de uma mensagem do pastor Jadson. Eu falei para ele que ia falar dele hoje. Onde ele falava sobre a infância dele. Das suas lembranças com o seu João e a dona Dilze. Que eles se reuniam em casa à mesa para orar, para ler a palavra. E o quanto aquilo foi importante para ele, para que esse exemplo ele praticasse na casa dele. Eu tenho aprendido isso em casa. Para quem não sabe, eu tenho uma menininha de 9 anos. A Elisa, ela tem 9 anos, né? E ela ganhou uma Bíblia da Fernanda. Quem quiser comprar a Bíblia tem aqui, tá? E essa Bíblia ela é dividida para ser feita uma leitura anual. E ela é firme, ela é dedicada nessa leitura. E nesse propósito dela, eu entendo que esse hábito não foi porque ela acordou um dia e ela, eu quero ler a Bíblia. Ela começou a ler a Bíblia porque ela via papai e a mamãe lendo. Ela acorda. A Fernanda tem o hábito de leitura diferente do meu. Ela lê enquanto ela não faz nada. Eu preciso acordar, eu acordo bem mais cedo do que elas para poder fazer a minha leitura. E às vezes ela acorda, ou ela vai dormir muito tarde, ou ela acorda muito cedo, ela me vê lendo e ela vê a Fernanda lendo também. Uma vez eu perguntei para ela, qual é o livro preferido do papai, né? Ela respondeu, a Bíblia, horas. Está cheio na tua estante. E é claro que não é a quantidade de Bíblia que a gente tem, mas sim o valor que nós damos para ela, para esse tesouro. Eu não sei se ainda nós temos aqui, mas constantemente nós tínhamos, né, aqueles desafios de leitura bíblica. Começava com muita gente e terminava com 5, 6. Inclusive eu fui uma dessas que saía bem no comecinho. Nós sabemos da importância da Bíblia, do estudo, e mesmo assim nós não prosseguimos, nós não persistimos, nós não lemos. Nós temos as células, onde a palavra ela é aplicada, ela é ensinada, e o acompanhamento, que também é um braço da nossa igreja, um dos pontos que a igreja investe, que é o discipulado. Ele é praticado também na célula. Às quartas-feiras nós temos a UDF, a Universidade da Família, que são cursos voltados para as famílias, para o crescimento, para a melhor estruturação, com base na própria palavra de Deus. Verdades bíblicas são ensinadas nesses cursos. E é uma propaganda da UDF, não, o pastor Márcio não está aqui. Nós estamos com os cursos em andamento também. Nós temos aos domingos a escola bíblica ministerial. E poucas pessoas participam. Pouquíssimas. Os nossos pastores, eles dedicam tempo preparando material de estudo, apostilas. E muitas vezes nós não nos interessamos por isso.
Aqueles que não têm tempo, eu não estou julgando, mas eu me incluo nessa também. Muitas vezes nós não nos interessamos. Recentemente o pastor Henrique, ele veio ruim, ele estava bem ruim. Aí eu perguntei, o senhor quer que eu ministre a aula? Ele falou, não, eu quero estar lá. Então, para ele é importante isso. Em Oséias 4:6 diz, Deus diz aos seus sacerdotes, e isso também nos serve como alerta. O meu povo está sendo destruído porque ele não me conhece. Forte isso, né? Charles Spurgeon, o famoso pregador batista inglês, ele conta uma experiência dele. Essas visitas pastorais, certa vez ele foi chamado à casa de uma senhora enferma, confinada à desnutrição. A doença estava acabando com ela. E durante a visita, Spurgeon ele notou um documento em uma moldura, pendurado na parede. E Spurgeon ele pergunta à mulher se aquilo pertencia a ela. Ela disse que havia trabalhado por um bom tempo como doméstica no lar de uma nobre família inglesa. E antes da condessa falecer, ela tinha dado aquele presente para essa senhora. Ela havia trabalhado durante 50 anos e tinha muito orgulho daquele pedaço de papel. Por isso ela havia feito uma moldura desde a morte daquela condessa. Aí Spurgeon pergunta para ela se ele poderia levar aquele papel para examiná-lo com mais cuidado, e aquela senhora ela autoriza, desde que ele devolvesse nas mesmas condições. Spurgeon ele leva o documento às autoridades e ele faz uma pesquisa detalhada a respeito. E ele verifica que aquilo se tratava de uma herança. Aquela dama da nobreza inglesa, ela havia deixado para aquela senhora uma casa e uma boa quantia de dinheiro. Aquela senhora ela morava em um casebre de um cômodo, feito de caixas de madeira, e estava passando muita fome. No entanto, ela tinha pendurado na parede dela um documento que autorizava a receber todos os cuidados e a morar em uma excelente casa. O dinheiro estava acumulando juros e pertencia a ela. Spurgeon, claro, ajudou ela a obter essa quantia, mas o dinheiro não fez tão bem a ela quanto poderia ter feito. E eu acredito que essa condição seja, sim, a condição de muitos de nós hoje. Moramos em um casebre desmoronando, espiritualmente falando, enquanto em algum canto da nossa casa está o nosso manual de vida aberto. Nós temos orgulho dela aberta, que é a palavra de Deus, mas sequer damos o trabalho de descobrir aquilo que nos pertence, segundo aquilo que a própria Bíblia assegura. O que nós temos feito com todas essas ferramentas de aprendizado e crescimento que estão disponíveis? Salmo 119, 11 a 13 diz que eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Precisamos dar muito valor às nossas práticas, às nossas disciplinas espirituais. O Vitor também falou aqui agora há pouco. Guardar a palavra no coração. Não somente para não pecar contra o Senhor, mas porque realmente queremos nos relacionar com esse Deus. Queremos ter intimidade com Ele. E a própria palavra também nos orienta que nós não somente devemos guardar, e sim ensinar.
Deuteronômio 6, versículo 7 diz que guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje e não deixem de ensiná-lo aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. A palavra de Deus, ela deve fazer parte da nossa vida, não um pedacinho ou algum momento da nossa vida. Ela deve fazer parte da nossa vida. Josué 1:8 diz que não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. E só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. À medida que nós buscamos a Deus e nos relacionamos com Ele, nós mudamos. Um relacionamento íntimo com o Senhor das Escrituras nos capacitará a curar feridas, perdoar aquilo que parece imperdoável, a mudar aquilo que parece ser imutável. Andar com Deus mudará a nossa perspectiva de valor e te levará a valorizar aquilo que Ele mesmo valoriza. À medida que nós o conhecemos, buscamos a sua face, nós vivemos com ousadia, compartilhando com entusiasmo a nossa fé, sem se importar com o que as pessoas vão falar a nosso respeito. Segundo ponto, a comunhão e o partir do pão. Aquele povo da igreja primitiva, eles perseveravam na comunhão e o partir do pão. Consegue compreender que não existe partilha sem comunhão? Aquelas pessoas se converteram e compreenderam, através da ação sobrenatural do Espírito Santo, que o companheirismo, no sentido de compartilhamento, seria algo a ser vivido e mantido como fundamento da igreja. Uma comunidade onde as pessoas ignoram a vida em comum, especificamente da família da fé, o termo técnico comunhão, que vai muito além da amizade, torna-se isolada e com frequência encontram muita dificuldade para sustentar a fé viva. Um lugar onde as pessoas não repartem mais o pão regularmente, e na igreja primitiva o repartir do pão era uma refeição simples, que os levavam de volta ao cenáculo e eles o praticavam em memória de Cristo. Eles estão fracassando em declarar a verdade da morte e da ressurreição de Cristo. E não estou me referindo apenas à prática da ceia, que isso é um ato em memória, embora seja uma ordenança, assim como o batismo também é. Mas sim estarmos atentos às necessidades uns dos outros. Você ser resposta de oração. Você estar atento à voz do Espírito para ser a resposta de oração. E eu louvo a Deus pelos braços de apoio que nós temos aqui. Louvo a Deus pela vida do Cola, louvo a Deus pela vida do Deraldo, que são os braços da CBP, onde muitos de nós talvez nós não tivéssemos acesso àquelas situações. Louvo a Deus pela vida do Juarez também, que pela sensibilidade, pelo Espírito Santo, atendeu o pedido, não um pedido, mas foi resposta de oração para Mônica. A unidade do corpo de Cristo, ela é um milagre. E é algo que só o Senhor ele pode operar, aprimorar entre nós, miseráveis, pecadores e naturalmente egoístas, voltados
a nós mesmos, as divisões. Seria até muito mais fácil se nós falássemos a respeito das divisões da igreja, que aconteceram no decorrer dos séculos, né? Mas é muito melhor nós falarmos da misericórdia do Senhor, que sempre sustenta o seu povo. A Ana falou aqui agora há pouco, da misericórdia do Senhor. Desde que a igreja nasceu, a igreja ela precisa lidar com os problemas, com a presença dos falsos irmãos, falsos mestres, profetas, e principalmente de doutrinas falsas. E não é fácil tratar desses assuntos que geram desconforto ao corpo de Cristo. Eles ferem a unidade e causam divisões. Precisamos tratar essas adversidades do corpo. E na própria Bíblia nós temos o amparo para resolver esses problemas. Se você tiver dúvida, está lá em Mateus 18. Mateus 18, 15. Paulo ele nos orienta a preservar a unidade através das nossas ações e condutas, onde nós precisamos, na força do Espírito Santo, buscar virtudes, temer a Deus. E aqui eu falo um pouquinho também sobre o temor, que é justamente o misto de amor e respeito. Justamente para que a unidade ela seja diligentemente mantida. Deus sabe que por nós, homens, isso é impossível, até porque uma pessoa sozinha ela não faz unidade. Paulo não exige que o cristão faça unidade, pois só Deus pode gerar essa interação. Mas é de nossa responsabilidade, sim, nos esforçarmos para preservar. Portanto, eu reforço aqui a intencionalidade de preservar aquilo que recebemos da parte de Deus. A unidade é uma realidade, é obra do Senhor. É algo que faz de nós filhos do Altíssimo e revelação que fazemos parte de um corpo místico, a família de Deus. Efésios 4, versículos 2 e 3 diz que sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo, um só Espírito e uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. E uma das maiores provas de que precisamos estar em unidade é que Deus ele não te dá tudo, não dá tudo para uma só pessoa. O Evangelho ele é de coletividade. Quando o Espírito Santo ele distribui os dons, ele o faz individualmente, conforme ele quer, para que a igreja seja beneficiada. Não é benefício próprio, é para que a igreja seja beneficiada. 1 Coríntios 12, versículos 7 a 11. Deus também lhe garante estar presente onde 2 ou 3 estão reunidos. Paulo também nos orienta em 1 Coríntios 14, 26, que quando houver uma reunião, um cantará, outro ensinará, outro revelará, um falará em línguas e outro interpretará o que for dito. E tudo o que for feito, porém, será para o fortalecimento de todos. Jesus ele edificou a sua igreja de forma que, para caminharmos e avançarmos de uma maneira saudável, devemos entender esse princípio da interdependência. Eu preciso de você. Você precisa de mim. E juntos... Não, eu não ia cantar, né? Embora vocês esperavam, né? Se eu cantasse, eu me perdi aqui agora.
Eu preciso de você, você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo. Precisamos desse Deus soberano que age em favor da sua igreja. Nossos dons, nossas características, nossas habilidades, elas são opostas. Elas não são opostas, elas são complementares. E quando nós entendemos isso e damos a oportunidade para que outras pessoas nos sirvam, a igreja ela é enriquecida com isso. Ela é extremamente edificada. Compartilharmos tudo o que nós temos, e o que o texto base diz é que eles compartilhavam tudo o que eles tinham, nos leva a um sentimento de pertencer. E esse sentimento de pertencer nos leva ao realizar. Só que o problema acontece quando nossas diferenças elas nos separam. O sentimento de superioridade ou até mesmo de inferioridade nos afastam uns dos outros. A nossa arrogância, a nossa soberba de coração, eu pensar que eu sou melhor que alguém, superior, o dono do pedaço, isso tudo gera sentimento pecaminoso. Inclusive aquele que pensa que é e aquele que está ao lado vendo, vai gerar um sentimento pecaminoso, competitivo, orgulho, e isso vai causar divisão, a discórdia, e nós perdemos a nossa identidade. Nós não precisamos, e eu creio que aqui não seja o desejo de ser igual. O que nós precisamos é estarmos unidos. Se por um lado os pecados que mais nos assemelham ao diabo, que são o orgulho e a divisão, por outro lado, nós temos o sangue de Cristo, que nos purifica de todas as nossas iniquidades e que nos une como um só corpo. Agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, e assim estabelecer a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Efésios 2, 13 e 16. A unidade é a expressão da nossa identidade como discípulos de Cristo. Nós somos a comunidade do Espírito Santo. Portanto, todos aqueles que têm o Espírito Santo são de Cristo. E isso tudo vai muito além de igrejas ou movimentos denominacionais, mas sim pertencer a uma família de Cristo de todos os tempos, gerações, povos e culturas. O último ponto, eles perseveravam em oração. Grandes homens de Deus na história influenciaram o mundo e realizaram grandes feitos para o Senhor. Foram indiscutivelmente homens de oração. Os pais da igreja, os pré-reformadores, os reformadores, os grandes avivalistas,
Foram homens que investiam seu tempo em ferventes orações e disponibilizaram sua vida para a grande obra de Cristo. A primeira comunidade cristã, ao compreender a base da fé, de fé comum, que era alicerçada em Jesus, levavam aquela igreja à adoção de um novo estilo de vida, que promovia mudanças profundas na ordem social e nas relações humanas. Tudo isso em meio a uma atmosfera de alegria, humildade e adoração. Eles acolhiam os ensinos e na força, no temor, na direção do Espírito Santo, os seguidores eles libertavam-se de velhos hábitos egoístas, eles libertavam-se do individualismo, e aqueles que eram salvos, os que recebiam o bem maior, eles não prezariam mais o seu próprio eu, e sim eles começavam a valorizar o nosso. E esse último ponto que eu abordo, a oração, muitos estudiosos, eles se preocupam com estudos profundos da teologia e tratam a oração como algo periférico, um acessório à parte. Como você compra um carro, você escolhe alguns acessórios. Algo secundário ao cristianismo. E quando a oração ela se torna um ritual vazio, sem reverência, sem sentido, ela se torna algo maçante. Falamos muito sobre ela, mas oramos pouco. Falamos com vigor sobre o poder que tem a oração, mas as reuniões de oração estão vazias. A oração ela não deveria fazer parte da programação da igreja. A reunião de oração ela deveria ser uma obrigação nossa. E eu me incluo nessa também. Hernandes Dias Lopes ele define que a oração para o cristão ela é uma usina de energia que movimenta a igreja em sua trajetória, através da força poderosa do Espírito Santo. Todos os discípulos perseveravam unânimes em oração, Atos 1,14. Todos perseveravam na oração, Atos 2,42. Foi em uma reunião de oração em Antioquia, na Síria, que a obra missionária transcultural começou de forma programada, Atos 13, versículos de 1 a 3. Foi uma reunião de oração em Filipos, que a igreja ocidental teve seu início, Atos 16, 13 e 14. Foi um pequeno grupo de 7 pessoas que oravam, que estudavam a palavra ali na Martins Fontes, praticavam a unidade, e pela força do Espírito Santo, hoje nós temos o privilégio de pertencer a essa comunidade, de fazer parte dessa igreja. Percebem a eficácia da oração? A igreja ela avança. O Hernandes Dias Lopes também, novamente, que ele diz que não há poder sem oração. Não há unção do Espírito Santo sem oração. Não há avivamento espiritual sem oração. Nenhuma obra importante de Deus é realizada sem oração. Não há poder no púlpito onde os bancos estão vazios de oração. Se não houver oração nas nossas reuniões, elas serão infrutíferas. Edward Bounds disse que homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. Nós, servos e salvos em Cristo Jesus, nós temos o maior referencial de conduta, Jesus. E Jesus ele orava bastante. E é impossível você falar sobre Jesus sem abordar o assunto, oração. Jesus ele buscava intimidade com o Pai. E isso precedia o exercício do seu ministério.
do seu glorioso ministério. Jesus, ele sabia onde encontrar o suporte necessário e ele refugiava-se constantemente em ferventes orações. Marcos, ele aponta aqui alguns momentos quando Jesus ele preferia se refugiar. Depois do bem-sucedido ministério de cura em Cafarnaum, quando a multidão procurava apenas por conta dos seus milagres, Jesus se refugiou. Marcos 1, 35, 37. Depois da multiplicação dos pães e peixes, quando a multidão queria torná-lo rei, Jesus foi orar. No Getsêmani, antes da sua prisão, da sua tortura, crucificação, Jesus foi orar. Diante da ação bem-sucedida, Jesus orava. Diante desse momento de grande aflição, Jesus sabia onde procurar o descanso. E infelizmente hoje nós perdemos esse senso de intimidade com o Pai. Nós não temos mais, quando eu falo nós, eu falo Fábio. Muitas vezes nós não temos esse compromisso em apresentar nossas vidas, abrir os nossos corações e permanecer diante dessa presença gloriosa do Pai. Nós estamos tão ocupados para nos ocupar com Deus. Nós estamos tão satisfeitos, acomodados nos nossos compromissos diários para buscarmos, desejarmos e buscarmos os tesouros do céu. Nós encontramos tempo para um encontro social, mas nós não achamos tempo para frequentarmos as reuniões de oração, de exercitarmos isso que nós precisamos, que é o ensino, a comunhão. Estamos com a agenda tão cheia, tantos compromissos, que a minha vida de oração ela não é prioridade. Nós oramos pedindo oportunidades, promoções no trabalho, promoções de estudo, oportunidade de estudo. E quando nós conseguimos, e graças a Deus por isso, a primeira coisa que nós deixamos de lado, com a frase que muitas vezes eu também uso, a vida está muito corrida. E deixamos de lado aquilo que verdadeiramente importa e é fundamental nas nossas vidas, que é a palavra, a comunhão e a oração. Nós somos tão ingratos. As nossas orações elas são centradas em nós mesmos, nos meus desejos, nas minhas necessidades, nos meus sonhos. Percebe que nós somos ingratos e egoístas? Nós temos fome de coisas, prestígio, saúde, prosperidade. E eu não estou falando que isso é errado. Mas a partir do momento que isso toma o espaço de Deus na sua vida, aí isso se torna um Deus com D minúsculo na sua vida. Estamos sempre orando por nós mesmos e esquecemos de Deus. Temos colocado nós mesmos no centro das nossas vidas, das nossas orações. E esquecemos do essencial. E aqui é o caminho para o final já.
A oração, ela não é um drive-thru. True, não sei. Onde você faz o seu pedido, você é atendido e vai embora. A oração, ela é comunicação. Ela é uma via de mão dupla, onde você fala, você é ouvido. E se você tiver sensibilidade, você tem resposta. A oração, ela é comunhão, ela é relacionamento, ela é intimidade com Deus. Se quisermos aprender a orar como Jesus, precisamos compreender quão grande e surpreendente, quão digno de glória, como nós cantamos aqui, e honra, é aquele a quem nós dirigimos as nossas orações. Se você deseja compreender a grandiosidade, a excelência da oração, temos que ter em mente que o Pai Celeste, Ele é incomparavelmente melhor que as bênçãos. A comunhão com o doador, ela é imensuravelmente melhor que as suas dádivas. Portanto, permaneçam firmes e busquem conhecer a Deus. Em suas disciplinas espirituais, estudem a palavra, lutem diligentemente para que a unidade seja mantida. Perseverem no partir do pão e orem. Orem muito. Orem pelo seu irmão, orem pelos nossos pastores, orem pela sua família. Estejam atentos à sensível voz suave do Espírito Santo e busquem em ferventes orações, abrindo o seu coração a Ele, pois Ele sabe o que é melhor para você. Adore ao Pai, pois Ele é o único que é digno de glória e honra, como nós cantamos aqui hoje. E aguardemos aqueles que hão de ser salvos, em nome de Jesus. Aqueles que o Senhor irá acrescentar dia após dia. E eu encerro aqui, Efésios 4:12. Que não existe salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Amém?